Hoje temos aqui nosso novo podcast. Sejam bem-vindos. Estamos aqui com a professora Juliana Tesolin, nossa professora de Direito Civil. Ela é coordenadora também do grupo de internacionalização, Projeto Carreiras da faculdade e membro também do grupo Amigas da Corte. Estamos aqui também com a nossa professora Eneida Taquari, professora de Direito Penal da faculdade, também membro da Comissão da Mulher, a Mulher Advogada na OAB. E estamos aqui com a nossa aluna também, formanda, Luana Ferreira, que está quase recém-formada, né? Está finalizando o nosso curso de Direito. E hoje o tema vai girar em torno dos desafios da mulher na carreira jurídica, na advocacia mais precisamente, né? Então, assim, bem-vindas. Que Obrigada. Bom ter vocês aqui. Muito bom mesmo estarmos aqui para debater um tema tão importante. Muito importante. E aí eu vou começar falando sobre a Mirtes Campos, que foi a primeira advogada no Brasil, né? A primeira a exercer a advocacia. E é recente isso, né? E ela, inclusive, teve o seu pedido negado pelo Instituto, não tinha OAB ainda, era o Instituto de Advocacia e teve seu pedido negado, né? E anos depois ela conseguiu e atuou, mas isso é muito recente, né? Não tem 60 anos. Não, isso foi em 1965, no Rio de Janeiro. Enquanto os homens já estão aí há quase 2 séculos na atuação dentro da advocacia, né? Então a pergunta é assim, eu vou perguntar o que cada uma vivenciou no início das suas carreiras nesse sentido, né? Qual foi o principal desafio por ser mulher e atuar dentro dessa carreira, e como vocês já enxergam hoje, assim, essa evolução, né? Considerando que a gente vê os números hoje, meio a meio praticamente já mulheres advogando, né? Ou talvez um pouco mais de mulheres já. Hoje nós já somos maioria, 50% frente a 49% são os últimos registros da OAB. Olha só. E na faculdade, né, na universidade também, o número já é maior de mulheres estudantes de direito do que dos homens. Quase 60%, 58%, o IBGE, né, fazendo aí o censo nos últimos anos também, fez esse levantamento. Então vamos lá, professora Juliana. Sim. Vamos lá, me conta um pouquinho assim, como é que foi a escolha pelo direito e como é que foram as barreiras, se tiveram barreiras, os desafios, conta um pouquinho do que você vivenciou por ser mulher. Sim, na verdade eu escolhi direito porque eu venho de uma família, meu pai foi advogado, né? Eu sou de Londrina, no Paraná, me formei pela Universidade Estadual de Londrina e meu pai era coordenador do curso de Direito na universidade, então eu tinha assim um exemplo muito presente na minha casa. E admirava muito a profissão, gostava muito das histórias que ele contava, das ideias de trazer sempre uma resposta para um problema das pessoas e daquela familiaridade que a gente tinha de... ele me contava, porque resolveu fulano de tal, daí a família do fulano de tal me procurou, então que o direito é aquele exemplo, né? Na verdade, você acaba criando clientes pelo seu exemplo, pela sua forma vamos imaginar, pela sua forma de resolver o problema que os outros não conseguem resolver. Então, acho que essa é a grande ideia do direito, é quando as pessoas lhe procuram para tentar resolver os problemas que sozinhos não conseguem resolver e promover justiça social. Então, isso foi o que me despertou na época. Eu era muito jovem, tinha 17 anos e... Quando fui falar para os meus pais que eu queria fazer direito, minha mãe sempre foi muito progressista, então minha mãe falava, não, que maravilha, muito legal, né? Seria a primeira advogada mulher na família e tal, mas meu pai falou, olha, acho que eu não gostaria que você fizesse direito. Do que eu vivencio, acho que ainda é uma profissão muito masculina, é uma profissão em que as mulheres ainda são muito... vamos dizer assim, discriminadas, né? Tem que comprovar muito mais que os homens. É um assédio muito grande.
pai falava, de repente vão vulgarizar seu trabalho, tenho receio depois da carreira que você vai escolher dentro do direito, se de repente você não vai sofrer algum tipo de preconceito, algum tipo de marginalização. Então, acho que você deveria pensar um pouco mais. Eu falei, não, pai, tá decidido. Eu vou fazer, inclusive, eu já tinha feito a inscrição no vestibular, né? E aí passei no primeiro vestibular, aquela alegria e tal, e comecei a fazer a minha formação dentro da área penal. Eu achava assim penal lindo, aquela coisa, exatamente, né? Muito poucas mulheres na minha sala de direito penal, porque naquela época, no último ano, a gente escolhia uma opção e ficava com aquela opção. E aí foi que tudo mudou para mim, porque já começou o preconceito na época da faculdade. A gente fazia o atendimento nos presídios e eu, por 2 vezes, fui refém nos presídios. Então, uma vez eu tinha um cabelo muito longo, me prenderam pelo pescoço, né? Colocaram uma faca no meu pescoço, prenderam meu cabelo na cela e começou aquele rebuliço que eu tinha que soltar fulano de tal, que eu tinha que fazer aquilo e aquilo outro. Da outra vez também, uma situação que o carcereiro saiu, todos os homens lá, a gente não tinha naquela época mulheres para atender advogadas mulheres, né? A gente era recebida também por homens. E também tive uma outra situação de preconceito por ser mulher, de intimidação. Então me senti que aquela não era a minha área. E acabei depois optando pela área civil, onde eu me senti mais confortável. A professora Eneida tem uma outra visão, né? A professora Eneida foi delegada também. Então, é atuante, foi muito tempo atuante na área penal, hoje é professora. E deve também ter passado por muita coisa. Queria que você pudesse também falar pra gente. Com certeza, Dani, Juliana, Luana. A verdade, né, é que quando a gente faz a opção pelo curso de Direito, a gente passa pela nossa cabeça todas essas hipóteses, né? E também da nossa família. Então, o curso de Direito também foi uma opção influenciada pelo meu pai, que veio para Brasília junto com Juscelino, né, e andou por todas essas terras fazendo mediação naquela época, né, de conflitos agrários e também desapropriando e resolvendo esses conflitos de terras que eram necessários por conta da instalação da capital federal aqui, né, no Planalto Central. E quando eu fiz a opção, meu pai já tinha falecido, mas eu tinha um carinho muito grande. Por quê? Porque quando eu decidi fazer direito, o anel que era dele foi me dado pela minha mãe. Então você vai abraçar a carreira do seu pai, então tomou o anel dele e tudo, né? E até hoje o anel dele é guardado com muito carinho, por conta da atividade, né, que ele exerceu e que minha mãe sempre se reportou, né, contando. Passou por Caiapônia, Aragarças, aqui Brasília, Goiânia, enfim, para resolver essas questões. Então, tudo aquilo foi uma motivação para que eu fosse para a área do direito, né? Então, meu curso foi muito tranquilo, né? Na época, a gente sentia que falar na área penal era realmente um tabu, porque não combinava mulher com área penal. A mulher tinha que ser, talvez, de uma área mais tranquila, talvez cível, né? Contratos, obrigações. Tanto é que a gente vê hoje, é um sintoma dessa época, que nós não temos quase literatura jurídica escrita por mulheres na área penal. É muito raro você ter grandes obras, né? Grandes obras que eu digo no sentido de contratação pelas editoras para contratar mulheres para escrever nessa área. Eles preferem ainda os homens, né? E há também em outras áreas, né, do direito onde reina esse tabu ainda. Então, o meu curso foi tranquilo. Eu fui estagiária na defensoria, eu fui estagiária, participei de júris, né, na promotoria. Na época, defensoria e promotoria funcionavam juntas, mas a gente já sentia que muitas vezes os próprios profissionais já estabelecidos na área penal, eles tinham aquele cuidado excessivo por nós sermos estagiárias, mulheres de pouca idade, muito jovens, né?
que, como a Juliana também, né, ingressei na faculdade muito cedo e com 19, 20 anos fazendo estágio na área penal era um absurdo. E tinha mais mulheres junto com você, professora? Não, infelizmente. De uma turma, não sei, de 40 tinham... Na área penal era muito difícil a gente ver a opção pela área penal, porque as próprias mulheres, até por uma questão social, né, pelo papel da mulher, nós éramos aconselhadas pelas nossas mães, né, pelos nossos irmãos mais velhos, que aquela área não era uma área boa para a mulher advogar ou para a mulher atuar. Mas, ao final, né, eu fui estagiária de civil, como eu disse, né, participei de júris, enfim, como estagiária. Mas, ao final, eu decidi que eu amava a área penal e eu queria fazer um concurso ou atuar na área penal. A advocacia na área penal, na minha época, era muito mais difícil que qualquer outra área. Então, a mulher é enxergada como uma profissional da área de família, de contratos, obrigações, mas nunca uma mulher da área penal queria fazer um júri, por exemplo, num caso de crime doloso, um homicídio, imaginem, num aborto, no infanticídio, né? No induzimento ao suicídio, aqueles crimes típicos hoje ainda do Tribunal do Júri, né? Então, quando eu resolvi fazer o concurso para a Polícia Civil do Distrito Federal, no cargo de delegada, foi realmente assim, para minha mãe foi um desgaste muito grande. Já era casada, professora, nessa ainda época? Não, ainda era solteira, e aí mais um motivo. Você é solteira, né? Aqueles padrões sociais da época, uma mulher na área criminal, ainda mais numa delegacia, com muitos homens, vendo as mazelas da vida. Será que você vai aguentar? Isso não vai te trazer um transtorno mental, psicológico, né? Vai atrapalhar a sua vida toda, enfim. Aquele medo, né? E foi muito bom, porque realmente, até essa insegurança, né, dos nossos pais, em especial das nossas mães, né? Ela, querendo ou não, ela passa pra gente. Traz um cuidado maior no dia a dia. E a gente fica realmente naquela expectativa, será que vai ser tão terrível assim que eu vou resistir? Mas eu sempre gostei de desafios também e fui, né? E foi maravilhoso. A minha passagem pela Polícia Civil, né, como delegada, foi muito tranquila em termos de realização. Estava tranquila, já estava pensando aqui. Tranquila em termos de realização, porque eu tinha um propósito. Mas, de outro lado, as questões de assédio moral, sexual, as questões de testes que muitas vezes eram impostos, né, em locais de crime, isso sempre aconteceu. Mas não era privilégio, né? O que eu quero deixar claro é que isso não era um privilégio só na polícia. Isso era na magistratura, no Ministério Público, na advocacia. Então, uma mulher na área criminal, ela era estigmatizada. Tanto é que algumas vezes, eu de plantão na delegacia à noite, chegavam algumas mulheres que estavam envolvidas em alguma ocorrência e elas simplesmente se recusavam a ser atendidas por mim. Então, uma mulher se recusava a ser atendida por outra mulher que era delegada, que talvez tivesse um olhar totalmente acolhedor para a causa dela. E elas alegavam o quê? Elas diziam que aquilo não era lugar de mulher e que elas queriam ser atendidas por um homem. E aí eu falava, bom, se a senhora quer ser atendida por um homem, quando não era um caso de flagrante, eu simplesmente dizia, então a senhora volte outro dia, porque hoje só tem mulher delegada aqui. E realmente elas iam embora e voltavam quando tinha um colega homem para ser atendido. É a questão do preconceito social, né? Que vai além do direito. Mas achavam o quê? Que a mulher não era capaz de fazer o trabalho? Porque assim, eu entendo, talvez a gente escuta, né, que
principalmente na área criminal e penal, que a mulher tem que gritar, que ela tem que ser forte, nesse sentido, né? Assim, ser brava com certeza. E não é e necessariamente para você resolver um conflito, uma situação, não tem a ver com você gritar. Será que tem a ver com isso, eu esperar? Acho que tem tudo a ver, né? Porque olha só, o que na verdade eu vejo que havia relação é que ela entendia que um cargo dependia de força bruta, né? De brutalidade. Não era um cargo jurídico, onde você ia resolver a questão jurídica. Então, você precisava de um braço forte para dar um tapa na mesa, para gritar. Para impor medo, né? Exatamente, para impor uma autoridade que não vinha da lei, né? Ou da resolução do problema jurídico, mas de uma imposição física de poder, né? Então, eu entendo que todos esses casos em que nós vivenciamos era esse estereótipo de força bruta que resolveria a questão. Estereótipo de comportamento, né? O homem se comporta assim, querer que a mulher se comporte igual. Exatamente. Então, elas não acreditavam na nossa capacidade para resolver aquela questão, ainda que você estivesse cercada por agentes, homens, na delegacia. E toda a capacidade técnica, exatamente, né? Porque a capacidade e aí acabava que esse preconceito era gerado e passado também pela própria mulher. Então, elas acabavam engrossando a fila daquele preconceito, daquele estereótipo que a mulher tinha que ter para ser uma boa delegada, né? Uma mulher bruta, que gritava, falava alto, e com menos conhecimento, mas mais postura, imposição física. Então, um comportamento também mais de eu acho física. que é o caso de pensar que os cargos de liderança, eles não ficavam à disposição da mulher, porque na sociedade como um todo, né, os cargos de liderança, os homens resolviam os problemas, né? Há poucos anos atrás, nós temos uma fotografia social de que os homens resolviam os problemas. As mulheres, elas não estavam à frente da resolução de problemas. Então, de repente, quando as pessoas iam procurar a delegacia, elas queriam que alguém resolvesse um problema, como o problema era resolvido em casa, pelos pais, pelos irmãos, pelos familiares do sexo masculino. Então, isso também poderia ser um reflexo social que entraria na resolução das demandas jurídicas. Também acho que um olhar desse caberia. E esse também. olhar é tão curioso, né, que ao longo do tempo, depois que a gente se estabeleceu na profissão, depois de décadas, enfim, é curioso que os próprios colegas, né, de turma, os advogados, eles olhavam assim com respeito e admiração, falando: nossa, ela conseguiu, né, uma pessoa que soube lidar com a carreira, tem autoridade, não se envolveu em nenhuma situação comprometedora ou de estar, vamos dizer assim, respondendo um processo por conta da profissão ou uma outra situação grave, né? Então, os próprios colegas começaram no meu caso, por exemplo, eu posso dizer isso, que os colegas ficavam assim impressionados, né, com como eu consegui lidar com tudo isso. Depois eu me casei, tive 3 filhas, né? Claro que às vezes eu ouvia assim: nossa, você é louca, como você é a delegada e está na 3ª gestação, né? Mas isso também é uma educação que, como meu marido também é da área jurídica, ele sempre me apoiou. Então, em casa, eu nunca senti esse preconceito, porque ele sempre estava ali pronto para me ajudar, me apoiar, me dava aquela segurança e tranquilidade para eu trabalhar, realizando, né, minha atividade mesmo no plantão. Mas não faltavam os comentários. Eu ouvia de muitos colegas, às vezes da própria família: nossa, a Eneida está na delegacia com um monte de homens, trabalhando com um monte de homens. Então o preconceito vinha como se eu estivesse em outro local que não trabalho. Sim, como eram nos escritórios, né? Hoje ainda existe, mas antes, quando a mulher ela tinha um destaque mais rápido nos escritórios de advocacia, já associavam a mulher a alguma questão de assédio, algum favor sexual. Então, isso a gente vivenciou muito. É verdade. E isso também, como a Juliana colocou, não é, e que eu também reforcei, não era apenas, né, na polícia, na magistratura, nos cargos públicos, nas carreiras públicas. Isso acontecia nos escritórios de advocacia
E era como se houvesse, né, um pensamento, na verdade, distorcido das profissões que a mulher pudesse exercer, né? Porque também outras mulheres em outros ramos também enfrentavam. E na carreira jurídica era mais complicado, por quê? Porque na carreira jurídica, você, para se estabelecer, você precisava daquele caminho natural, que era um estágio, né? Às vezes em escritórios onde 80% eram homens, liderados por homens, sócios majoritariamente homens, carreiras do Ministério Público majoritariamente composta por homens, magistratura, polícia. Hoje a gente estava falando sobre isso. Eu já mesmo tive uma situação, por exemplo, que eu quando fui ingressar num escritório, eu tive que ir por 3 vezes fazer a mesma entrevista com o senhor do escritório, que era um homem. Na 3ª vez que eu cheguei, um advogado que já estava lá falou assim: olha, se eu fosse você, eu não entrava. Porque já está havendo comentários aqui de que é a 3ª vez que você vem fazer entrevista, e a gente, quando vem fazer entrevista, é uma vez só. Se dá certo, dá certo. Se não dá certo, não dá certo. Eu realmente já estava achando uma coisa estranha, eu ter que voltar para a 3ª vez, e toda vez que eu chegava tinha uma coisa diferente para me oferecer. Vamos comer uma fruta, vamos isso, vamos aquilo. Sabe uma coisa assim que tinha passado do jurídico? Eu já não queria ir a 3ª vez. E aí, quando esse rapaz me alertou, foi onde eu vi realmente na prática essa questão do assédio, que a gente, quando é muito jovem, isso há muito tempo atrás, porque hoje a gente preparou as mulheres, né? As mulheres evoluíram, as mulheres conseguem perceber rapidamente. A Luana pode falar, né? A gente às vezes naquela ânsia de começar a profissão e sem saber como as coisas funcionavam, às vezes numa inocência, quando tem um braço de alguém que pode te dar esse direcionamento, como eu recebi, foi muito importante para mim. Mas era diferente, a gente era inocente, acho que a gente não tinha essa visão que hoje as mulheres estão tendo, já conseguem ver as diferenças que existem na carreira, né? Também, professora Juliana, eu acho que um ponto bastante forte que inibia, inclusive, a mulher de se manifestar nesse sentido era o medo e também a exposição. Por quê? Porque, em geral, a sociedade ela dizia o quê? Quem era culpada do assédio? A mulher. A mulher. Quem era culpada de não ter dado certo? A mulher. E na nossa área isso era muito forte, né? Porque, como você falou, em geral já associavam. Ela vai conseguir o cargo porque ela está saindo com o chefe. Ela vai conseguir o cargo porque ela é bonita. Nunca porque você era uma profissional competente. Não, você tinha que provar o dobro ou até mais, né? E hoje o IBGE está mostrando isso. Você falou nas estatísticas do IBGE, hoje nós temos aí um percentual muito maior de mulheres estudando do que homens. Mas então, você veja, professora Eneida, que é um paradigma, porque nós temos mais mulheres se formando advogadas, até na OAB, quando a gente fala da aprovação à maioria feminina, mas acontece que nos cargos de liderança dos grandes escritórios de advocacia, nós temos apenas 30 mulheres que estão aí entre as lideranças dos grandes escritórios brasileiros. Professora Juliana, mas eu tenho uma tese sobre esse tema, que é a seguinte: enquanto nós, mulheres, não estivermos ocupando as cadeiras do Congresso Nacional e legislando para nós mesmas, nós não teremos essa paridade. Porque a paridade nos cargos de confiança e nos cargos públicos, ela tem que vir ainda por lei, no meu sentir. Porque é muito difícil um profissional homem abrir mão de uma indicação para uma mulher. E é muito difícil, muitas vezes, um dirigente estabelecer essa paridade nos cargos, porque ele vai sofrer pressão e ele não quer comprar essa briga. Então, hoje, em alguns órgãos, por exemplo, na nossa OAB hoje, DF, e em quase todas do país, nós temos paridade de tratamento para mulheres e homens. Você não vai ver uma mesa formada na OAB-DF sem que haja 50% mulher.
mulheres e 50% homens. Nós temos hoje até uma legislação, né? É. Que fala que nos cargos representativos da OAB tem que ser pelo menos inscritos 50% homens, 50% mulheres para candidatura. A OAB foi precursora nisso. Só que nos cargos públicos, você vê, a gente tem no STJ, no STF. Uma mulher no STF apenas como ministra. A dificuldade que nós temos em ter uma lista tríplice com 3 mulheres. E é muito difícil que elas cheguem lá. A dificuldade é 10 vezes maior do que a de um homem. Infelizmente ainda, por quê? Porque nós precisamos ainda, eu sei que resolver problemas com a legislação não é o ideal, mas enquanto nós não tivermos cotas exigindo essa paridade em todo o segmento público e privado, nós vamos continuar tendo um desprestígio das mulheres que poderiam estar exercendo as mesmas funções que os homens nesses cargos. A gente estava falando aqui sobre a questão de escritório e de que as mulheres hoje já estão mais informadas sobre o que acontece no meio, e aí eu trago aqui para a Luana, incluir você aqui para dar suas percepções, Lu. Você que está formando agora, mas já está atuando no escritório, já optou pela área criminal, penal. Então, assim, como que você já enxerga? Assim, você já tem visto tudo isso que as professoras conversaram aqui? Você já teve essa percepção? Você acha que já melhorou? Você acha que ainda tem preconceito? O que você vivencia? Como é que assim, foi a sua decisão de ir para essa área? Como é que foi sua família, seus amigos? O que eles falaram para você? Bom, eu comecei tudo com 14 anos. Eu já sabia o que eu queria e como que eu iria chegar lá. A visão já estava pronta. E sobre o preconceito, na verdade, a minha família não tem nada disso. Eles aceitaram muito bem a ideia de ser eu sou a primeira advogada da família e criminalista. Então, meus pais principalmente apoiaram, meus irmãos, mas o preconceito vem principalmente dos homens e das outras pessoas. Quando eu falo que eu vou ser advogada criminalista, quando eu falava, né, que eu estava na faculdade, eu sou advogada criminalista, advogada de bandido. Advogada de bandido. Advogada de bandido, de marginal, de tudo. Como é que você, mulher, vai defender um cara que estuprou uma mulher? É desse jeito. A abordagem vai ser sempre nesse sentido. Por quê? Você quer fazer, né? Exato. Tanta área mais calma. Exato. Você não tem medo? É isso, isso, assim, são as perguntas que você escuta. É sempre a abordagem, sempre essa abordagem. E eu falo que, na verdade, é isso que eu quero, sim, meu posicionamento é firme nisso e que eu nasci pra isso. É o risco que me atrai. É o risco que te atrai. É muito interessante isso que a Luana colocou, porque a gente acaba verificando, né, que ainda hoje a nossa legislação, que já é arcaica, né, de 40, tanto o Código Penal quanto de processo, ele acaba engrossando essa ideia de que você vai advogar na área criminal e você vai advogar para bandido. Né? Você vê estudantes de direito, profissionais do direito, que pensam que você está advogando para bandido, só que eles esquecem a lista imensa de garantias do artigo 5º da Constituição Federal, que todo mundo tem direito à defesa, à ampla defesa. Mas eu acho que esse preconceito e essa dificuldade que a mulher tem ainda na advocacia, esses desafios que ela tem, não está vinculado, infelizmente, só à questão penal. A gente vê isso nas outras áreas também, né? Dentro de uma gama maior, que é a gama civil, por exemplo, uma mulher que trabalha no empresarial é muito mal vista, né? Que lida só com os homens. A questão tributária também é uma questão que hoje está crescendo um pouco entre as mulheres. Por exemplo, eu gosto muito da área administrativa. Na área administrativa, quando a gente trabalha com os órgãos públicos, também não tem um perfil feminino. Os grandes nomes, exatamente, os grandes nomes da doutrina brasileira, nós não temos administrativistas assim, a não ser a professora Maria Silva de Pietro, que é uma precursora, mas a gente não tem assim grandes nomes também dentro do aspecto civilista. Então, eu acho que essa é um desafio que a gente vai estar caminhando
ainda por muito tempo, porque é muito pouco, são 6 décadas para as mulheres alcançarem, numa perspectiva de uma sociedade que ainda tem desigualdades entre homens e mulheres no mercado de trabalho, não é só no direito. E pode estar relacionada à questão de ser vista, não, mas ela vai querer ter filhos, então tem a que a gente estava conversando antes, né? A questão da questão do horário. No meio jurídico tem uma série de protocolos e de horários muito rígidos, muitas vezes quando você vai, né, você atua no Amigas da Corte. Você tem uma audiência, você não pode chegar atrasada na audiência, não importa se a sua filha precisa amamentar naquele horário, não importa se a criança está com febre, você tem que levar ao médico, certo? O apoio normalmente é da mulher, porque assim, hoje ainda a gente tem, claro, a gente tem excelentes pais, os homens participando, mas a criança procura ainda um referencial materno, né? Então acontece para a mulher essa dificuldade. Às vezes, se você vai falar isso no ambiente de trabalho, você um não absurdo. pode levar para o ambiente de trabalho Os seus problemas pessoais. Eu sentia muito isso na atuação profissional, né, como delegada, que nenhum problema familiar ou nenhum problema que envolvesse minhas filhas, inclusive amamentar. Eu não podia pedir uma diminuição de carga horária para amamentar, porque não era permitido pelo delegado titular na época. Então eu tinha que cumprir toda a minha carga horária para depois ir amamentar minha filha, porque eu tinha escolhido aquela profissão. Então realmente o tratamento chegava a ser desumano em relação Nesse à mãe. ponto evoluiu muito, né? É isso que eu ia perguntar para vocês. O que vocês sentem, né? Muito, Vamos lá, muito. professora Eneida, que formou quando, professora? 85. 85. E começou como delegada. Eu fiz o concurso em 86 e 90 eu já estava como E o que você vê, professora, assim, de evolução lá? Porque estamos falando aí de 60 anos de mulheres na advocacia. O que vocês já enxergam aí de evolução, de mudanças positivas? Olha, eu sempre parto desse pressuposto. A gente que estuda muito a legislação, né? A gente que estuda a própria mulher, né? A evolução, eu vejo que essa evolução ocorreu, mas ela foi basicamente, prioritariamente, por meio da legislação. Até porque as políticas públicas são construídas a partir da legislação. Então, questão das creches para as mulheres, da licença maternidade, o encurtamento, muitas vezes, da jornada de trabalho, essas ações, né? O aumento do prazo da licença maternidade, exatamente, né? Aumentou porque a gente tinha que emendar. A gente pegava a licença e emendava com as férias para cuidar do seu bebê. Então, era muito doloroso, né? É muito dolorido isso, ver assim, ai meu Deus, eu vou ter que voltar a trabalhar, meu bebê ainda está pequeno, enfim. Então, essa, né? Mas essa visão você está tendo ainda de uma servidora pública. Mas quando a mulher advogada, ela está na carreira privada, muitas vezes ela nem consegue tirar a licença maternidade. Mas é isso que eu ia colocar, Ju. Eu tive esse parâmetro porque, e aí é que eu chamo a atenção das mulheres até hoje, quando elas forem escolher as carreiras, porque infelizmente ainda algumas na advocacia não têm essas prerrogativas cumpridas. Porque eu tenho colegas que foram advogados, que eram advogadas, e eu, né, na carreira pública, como servidora, o que nós víamos? Eu tive colega que um mês depois do parto, em resguardo, teve que voltar para o escritório, senão ia perder o cargo. Não, eu exatamente, com 38 dias da minha filha mais velha nascida, eu tive que fazer sustentação oral no TST, na época. Porque senão, se eu não cuidasse daquele cliente que era o meu cliente, eu podia perder o cliente no escritório. Por isso que ainda nós somos atraídas, né, dadas essas facilidades que hoje nós temos, facilidades que, na verdade, são direitos da mulher, que não existiam, hoje estão impostos pela lei e que a gente hoje vê que ainda na área pública, na carreira pública, você tem administrativamente esses direitos resguardados, enquanto muitas vezes na iniciativa privada a advogada continua sofrendo quando é recebida em órgãos públicos, principalmente na área criminal, ela é
muitas vezes desrespeitada, destratada, e isso eu digo em todo o âmbito, não só da polícia, mas no Ministério Público, na magistratura, quando faz um júri. Nós tivemos alguns casos terríveis aí, né? Da advogada ser desrespeitada na frente do Conselho de Sentença, perante toda a estrutura do Poder Judiciário, a advogada sendo desrespeitada em delegacia, desrespeitada no Ministério Público, desrespeitada na magistratura. E o que vocês falariam para Luana, por exemplo, que está entrando nessa... Lu, você já vivenciou alguma coisa assim, já no seu escritório? Quer contar pra gente algum exemplo? Pode? Posso contar. Na minha primeira audiência de custódia, ao entrar, o agente simplesmente estava me barrando. Com grosserias, sendo totalmente distante, não queria conversa. Eu tive que mostrar várias vezes a carteira, tudo. E você estava acompanhada com algum outro advogado? Tava. Exato. Então, queria, assim, que conselhos vocês dariam para uma jovem formanda que está entrando nessa área? Porque, assim, o intuito, assim, claro, a gente tem os desafios, né? Eu acho que as mulheres hoje também, Dani, só para finalizar esse conceito que a professora Eneida falou, rapidamente antes da gente entrar nesse aconselhamento da Luana, e isso a Luana já deve imaginar e já deve se colocar nesse espaço, eu acho que as mulheres se veem diferentes. As mulheres criaram espaços de união para defender seus direitos. Então, hoje nós temos, como a professora Neida participa, a Comissão da Mulher, eu participo, né, do grupo da Amigas da Corte, que fala de várias carreiras femininas, mas na busca da paridade no Poder Judiciário, com as mulheres em espaços de poder. Então, hoje as mulheres estão se empoderando um pouco mais, estão sentindo que tem essa possibilidade. E essa união feminina, eu acho que traz resultados muito positivos, Luana. Eu acho que a gente tem que se empoderar, acredito que temos que nos unir, não colocando os homens de lado, mas inserindo os homens nessa mudança. E penso muito que, para mim, eu sempre pensei que não existiam paradigmas. Sempre gostei de desafios, sempre fui buscar coisas difíceis, sempre não me acomodei. Se sentia que não era o meu lugar, eu procurava um outro lugar onde eu me enquadrasse e que ninguém me dissesse as regras que eu tinha que seguir, porque eu entendo que nós fazemos a nossa história. A página da vida da gente somos nós que escrevemos. Então, nós não dependemos de ninguém. E isso vai depender muito da sua força de vontade, de como você vai se colocar. A mulher tem, o que se diz, né? A mulher ela tem que ter o dobro do conhecimento do homem para ser ouvida. A mulher ela tem que demonstrar que é forte, mas ao mesmo tempo ela tem que demonstrar sua vulnerabilidade, porque a mulher não pode parecer um vulcão num local, num ambiente de trabalho. Então a gente tem muitos desafios, né? Eu tenho gosto muito dessa frase daquela grande juíza da Suprema Corte Americana, da Ruth Bader, que ficou por muitos anos como sendo de 2000, acho que até 2020, de 2004 a 2020, como sendo a única mulher da Suprema Corte Americana. E ela falava, onde tiver mulher, vou até para falar exatamente a frase dela, que eu acho excepcional, as mulheres pertencem a todos os lugares onde as decisões estão sendo tomadas. Então, nós precisamos nos colocar como mulheres nos espaços de poder para que nós podemos fazer nossa história dizendo que estamos em todos os lugares onde as decisões estão sendo tomadas. Então, se eu pudesse te dar um conselho, seria se posicione, se empodere, mas com conhecimento, porque a gente se destaca a partir do conhecimento que a gente adquire. Meu pai dizia, podem tirar tudo de você, menos o seu conhecimento. Então, acho que para finalizar era esse o conselho que eu gostaria de dar. Então, eu concordo com a professora Juliana e entendo que, na verdade, hoje, a mulher, ela ainda precisa, né, ter essa consciência, né, de que ela pode estar e deve estar onde ela quiser, em todos os espaços. Se ela quer ser uma advogada criminalista, se ela quer ir para a área civil, enfim, ela pode escolher. Se ela quer ser uma dela. CEO de um jurídico numa multinacional. Exatamente, ela pode escolher o caminho que ela quer seguir. E essas situações que devem ser excepcionais na nossa vida, elas têm que ser levadas ao conhecimento público. Eu entendo dessa forma. Então, se você sofreu uma violência, né, violência
no exercício da profissão, você tem que comunicar aos órgãos do órgão, aos órgãos da OAB, para que todos tenham conhecimento. Por quê? Porque a partir desse conhecimento, eu volto àquela minha fala inicial, a gente só consegue, né, exercer a profissão de forma tranquila quando a gente tem garantias para isso, né, em qualquer área, seja pública ou privada, quando a gente tem as garantias. Agora, para essa manutenção das garantias, nós precisamos ter consciência do nosso papel, como a professora Juliana falou. A nossa autoridade, a nossa liderança vai ser construída ao longo da vida com esse conhecimento, com o que você produz na sua vida profissional também, e principalmente quando estiver diante de um fato que viola essas garantias ou viola o seu exercício profissional, tem que ser comunicado aos órgãos legais, né? As providências legais têm que ser adotadas. Porque hoje a gente fala, por exemplo, na questão dos crimes contra a mulher, né? Inclusive a mulher advogada, né? Mas a gente pensa o seguinte, muitas vezes a própria mulher, ela não tem consciência que aquilo é uma violação. Então ela deixa de lado. Então essa tomada de posição em relação a qualquer violação, às suas garantias, ao seu exercício profissional, à sua pessoa como advogada, ela tem que ser noticiada e tem que ser apurada. Aí aqui vem a pergunta, né? Qual que é o papel da faculdade, né? Na formação dessas alunas e na preparação dessas futuras advogadas em todas as áreas. Mas assim, qual o papel, né, por exemplo, da nossa faculdade? Qual o nosso papel nessa orientação e na preparação dessas alunas que vão se tornar essas advogadas aí que vão enfrentar esses desafios? Eu acredito que a faculdade ela tem que preparar as mulheres dentro de uma realidade social, em primeiro lugar. Depois, eu acho que gerenciar essa questão do conhecimento, para que o conhecimento não seja deixado de lado. E essa situação da mulher também, eu acho importante ser mentorada, ser preparada. A gente tem na faculdade, né, um projeto muito interessante de mentoria, a professora Eneida também trabalha, eu também trabalho nesse projeto, idealizei esse trabalho na faculdade, onde a gente consegue, como profissional, demonstrar para os alunos esses desafios, as perspectivas que acontecem. Olha, se você for por esse caminho, talvez você vá seguir essas agruras. Aqui, talvez você tenha um caminho mais tranquilo. Pelo perfil daquela própria mulher. Porque cada mulher também tem um perfil. Como cada indivíduo, como cada homem. Isso eu não estou falando de homem e mulher. Estou falando de pessoa, né? Então, a gente precisa se encontrar. E a faculdade é o local onde, pelo conhecimento, a gente pode direcionar essas pessoas, esses alunos, né, a estar buscando um contexto social que se identifique para sair como a Luana está saindo, já identificada, ganhando tempo, tempo de trabalho. Com certeza. Tá formando, entrando na sua área, já se sentindo segura? Já e certa do que eu quero e do que eu vou conquistar. O sucesso é certo. Tenho certeza disso. Que bacana. Essa determinação da Luana é fundamental, né? Acho que a faculdade ela tem esse propósito, né? Despertar as várias vocações, né, que o ser humano tem, Sim. as mulheres em especial, né, com professoras mulheres. Então, no Mackenzie é interessante porque a gente tem essa paridade. Sim. Né? A professora Juliana é coordenadora de projetos na área internacional, né, está à frente do projeto de mentoria, então isso é muito legal, porque nós temos mulheres decidindo dentro da faculdade, o que raramente acontece. Eu estou no magistério há alguns anos. E Mulheres Unidas, décadas, né? Nós Exatamente. todos no Mackenzie, nós temos essa união entre as mulheres também, todas que trabalham, a professora sempre colaborando também, a Dani aí como nossa mentora de marketing, então a gente trabalha isso juntas. É muito interessante, porque se você pegar há umas 2 décadas atrás, você ia encontrar talvez, tanto nas universidades públicas quanto privadas, vocês talvez encontrassem 20% a 30% de mulheres.
Seria difícil eu encontrar uma estudante formanda na área para trazer aqui. Sim. E não foi difícil dessa vez, né? Sim, Na hora, a Luana. com Como eu escuto de outras alunas também. Eu quero criminal, eu quero penal, né? E de já outras novinha. áreas também, já sabem o não que querem, conscientes, sabem dos o que seus querem. propósitos, da área que vão atuar, Isso. e com segurança. E com certeza, né, é uma questão bastante interessante, que a sociedade também vai se modificar, principalmente no exercício da advocacia, quando nós tivermos mulheres que foram desbravadoras, como eu, professora Juliana e tantas outras, que na nossa época nós tivemos algumas dificuldades, mas persistimos no caminho da advocacia, da área criminal, da área jurídica, na área civil ou em qualquer outra área. Por quê? Porque isso vai ser inspiração para nossos alunos. E hoje nós Naquela temos o época foi desenvolvimento difícil. também da advocacia, né, professora? Com Na certeza. área pública também. Hoje nós É. temos as procuradoras. Com certeza. Então, hoje... quem quer um pouquinho mais de estabilidade, pode usar a advocacia na área pública. Quem quer um pouquinho mais de fogo no olho aí, né? Vai mais para o setor Com privado. certeza. Então, são perfis. Não, e a advocacia, ela é maravilhosa porque não foi à toa que o legislador colocou que a advocacia é indispensável à administração da justiça. E a única Muitas. proteção na Constituição. Não, e muitas teses maravilhosas na área criminal, Luana, vem do advogado, da advogada. Talvez a mulher consiga, pela sua versatilidade, né? Porque nós somos ainda educadas para ter essa versatilidade, resolvemos vários problemas ao mesmo tempo, temos essa versatilidade. As maiores teses e teses muito interessantes, muitas vezes vêm da advocacia e vêm também de mulheres. Então, boa sorte. Eu tenho certeza que você vai ser uma advogada criminalista maravilhosa. O caminho já se afigura como maravilhoso. Obrigada. E quem sabe daqui a uns anos a gente precisa fazer um podcast justamente sobre esse assunto, né? A gente ainda precisa falar desses desafios da mulher, mas a ideia é que daqui a uns anos a gente não faça um programa com esse tema. A gente fala, né? Prospectivo, só com coisas boas, Exato. com conquistas femininas, É né? isso. Então agora a pergunta pra gente fechar aqui também Luana, como que os homens no meio jurídico, assim, eu falo dos seus colegas de faculdade, você agora em 2024 para frente, né? Como que os homens, você enxerga que os homens podem ajudar as mulheres dentro desse meio jurídico, seja acabando com as barreiras, né? Acabando com esses preconceitos e inclusive nessa questão da paridade salarial? Bom, acho que a primeira forma assim, mais principal seria quebrar os próprios paradigmas de tudo que envolve essa situação. Deles se inserirem também na luta da mulher, junto com a gente. De abrir portas, oportunidades, de estar junto com a gente mesmo. Doutora? Eu concordo com você. Eu acho que hoje eu continuo firme nesse propósito, né? Eu acho que as cotas na política não vieram por acaso. Nós temos que ter mais mulheres no Congresso, legislando para as mulheres. Então, comissões formadas para tratar de assuntos da mulher, inclusive essa paridade. Eu entendo que hoje a nossa sociedade ainda precisa de legislação para ser tratada nesse âmbito. Então, a paridade ela tem que vir, segundo a minha ótica, por lei, porque a nossa sociedade ainda precisa de um processo educativo muito grande para trabalhar essa questão de uma forma conscienciosa, voluntária, né? Isso ainda não existe. Então, a gente precisa dessa política na lei. Eu concordo com a professora Eneida quando fala dessa questão da política na lei, mas eu acho que a nossa sociedade está muito ágil. E acho que hoje em dia a sociedade tem que se movimentar. Então, eu percebo esse apoiamento dos homens, até porque na sociedade os homens passaram a participar mais dos problemas das mulheres. Então eu acho que quando um homem em casa vê que a mulher sai para o mercado de trabalho e às vezes vê a sua esposa sendo marginalizada, sendo assediada, sendo discriminada salarialmente, os homens também vão entrar
nessa luta, vão entrar nessa discussão. Então eu tenho percebido na sociedade organizada, até dentro dos próprios escritórios, essa participação masculina de abrir espaço para a mulher, de colocar uma mulher na comissão. Às vezes até as clientes mulheres querem que mulheres participem dos grupos de trabalho, querem que mulheres tenham uma outra visão sobre aquele comprometimento, procuram nos escritórios grupos mistos. Então eu já tenho visto isso no dia a dia do trabalho, porque eu acho que realmente a pá de cal vai ser pela legislação, mas a gente move a legislação também. Então eu acho que os movimentos sociais fazem essa alteração, no meu ponto de vista. Que hoje, por exemplo, no escritório de advocacia, onde a maioria eram homens, hoje nós já temos uma paridade de mulheres. Por quê? Porque há casos em que mulheres querem ser atendidas só. Eu já vejo mulheres. Isso diariamente. Então, realmente, é um movimento que a sociedade está fazendo. Eu creio que a gente ainda precisa de uma forcinha das políticas públicas estabelecidas na legislação, né? Que aí vai ser legal, de lei. E aí não vai ter para onde fugir. Mas as políticas refletem, né, mesmo a sociedade. Então, se a sociedade se movimenta, acho que é mais rápido da política chegar. Mas tivemos evoluções bastante, Muitas então, pelo evoluções. visto, né? E teremos mais, Muitas. né? Então, aí, ó, mulheres, já metade das mulheres no Brasil, já é metade homens e mulheres advogando, né? Eu, em 25 anos de formada, já vi muita coisa mudar. Então, eu acho que a evolução vai persistir. Muito bom, muito bom. Gostaria de agradecer as professoras. Nós que agradecemos a oportunidade. Luana, obrigada e sucesso. Obrigada. E contem com as professoras, com a Faculdade Mackenzie também para te apoiar, tá? Obrigada. E obrigada para vocês também que nos assistiram aqui e aguardamos vocês no próximo podcast da Faculdade Mackenzie Brasília.